muito voltada para a zoologia, principalmente sistemática. A gente teve que optar por abrir o leque do programa em termos de áreas, né, de pesquisa, mesmo porque o corpo docente era muito limitado. Então, embora eu tenha chegado antes que o professor Alfredo, eu não tinha titulação para poder participar de uma pós-graduação. Então, eu cheguei em 1977, porém, eu só fui ingressar na pós-graduação em 79. Então, na época que o programa foi fundado, eu ainda estava cursando doutorado nos Estados Unidos. E quando eu retornei, aí sim eu me incorporei ao corpo docente, iniciei, né, trabalhos de orientação e de pesquisas também vinculadas à pós-graduação. Fundamental, como o professor Alfredo falou, foi o apoio da reitoria, não só para a criação do próprio departamento de biologia, que viria a ser depois o departamento de sistemática e ecologia, que permitiu essa ampliação do corpo docente. Eu cheguei aqui da forma que o professor Alfredo descreveu, como um professor convidado, sem nenhum concurso. Não foi uma coisa que eu jamais esperaria, porque na época eu era estagiário do Museu de Zoologia em São Paulo e tivemos a visita do então diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza no museu. E ele foi lá justamente sondar que pessoas estariam disponíveis para vir para Paraíba e exercer então o cargo de professor aqui. E naquela ocasião eu preparei um currículo e enviei para o UFPB, obviamente nenhuma esperança, porque era um simples recém-graduado. E depois de um ano veio uma carta muito surpreendente para mim. Eu não estava nem mais em São Paulo, estava fazendo um estágio no estado do Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisas da Marinha. E meu pai recebeu essa carta em São Paulo e me ligou, né, avisando que tinha um convite para eu me apresentar em João Pessoa, que eu ia ser contratado. Então foi uma coisa assim de muita rapidez, juntar as coisas e vir, né? Já vim de mudança mesmo, porque eu sabia que era muito difícil uma oportunidade como essa. E chegando aqui, foi a situação que o professor Alfredo descreveu. A gente tinha colegas de várias áreas, né? Tanto na zoologia como tinha pessoas da área de ecologia, pessoas da área da botânica. Mas, assim, o corpo de docentes capacitados para pesquisa ainda era pequeno, né? O professor Vitor, que o Alfredo mencionou várias vezes, ele coletou material zoológico de vários grupos, incluindo peixes, né? Então, na verdade, aqui eles formaram embriões para várias coleções, né? Não só da entomologia, da qual ele era especialista, mas, por exemplo, quando eu cheguei já tinha vários peixes, né, preservados, coletados pelo Vitor e pela esposa dele, que no caso era uma ictióloga, né? ainda é viva e atuante, trabalha no INPA, como ele trabalhou durante muitos anos. Então, sem dúvida, foi uma atuação verdadeiramente importante do Vitor e deixou um legado de que as coleções fossem continuadas. E a pós-graduação, ela teve esse legado, então, de pessoas interessadas, que começaram a formar coleções, que se interessavam por pesquisas e, felizmente, conseguiram, né, aglutinar um grupo que deu certo, né? Então começamos a orientar discentes, as primeiras dissertações foram saindo, os primeiros projetos de pesquisa
trouxeram recursos para que novos trabalhos fossem feitos, e isso foi fundamental. A pós-graduação não teria esse avanço se não fosse, então, o esforço desses poucos docentes na época e dos projetos, né, principalmente voltados para a área de coleções. E eu me considero, assim, uma pessoa de muita sorte por ter ingressado nesse ambiente, ainda jovem, onde a colaboração foi prevalente, né? Vários docentes se organizavam, faziam projetos conjuntos, né? Um exemplo maravilhoso foi coordenado pelo professor Alfredo e professor Miguel Trefort, que foi um grande projeto de levantamento faunístico, onde a gente deslocou equipes de pesquisadores e alunos da pós-graduação até o estado da Bahia. Então, na época, a Bahia possuía os maiores remanescentes de floresta atlântica do Nordeste. Então, a gente foi lá visitar várias dessas áreas imensas, né, de floresta atlântica para conhecer a fauna que ainda existia por lá. Isso foi ótima, experiência de pesquisa, experiência para os alunos, né, que a gente conseguiu replicar inúmeras vezes nos cursos de zoologia de campo, né. Então, a gente sempre teve essa ideia de levar os alunos para o trabalho de campo, replicando as técnicas, né, de coleta e obtenção de dados biológicos na própria natureza. Eu acho que, assim, é um curso de sucesso. Ele foi logo reconhecido, né, nacionalmente, foi muito bem avaliado pela CAPES, né, foi contemplado com bolsas, contemplado também pelo CNPq, bolsas e recursos de projetos. Então, eu acho que foi uma experiência de sucesso, e as pessoas que começaram isso, né, devem ser reconhecidas. Eu, como eu falei, não fiz parte da criação do curso, mas eu vim a ingressar posteriormente, em 85, quando eu me titulei, então, no doutorado, né, já comecei a orientar e participar da docência. Mas foi um período magnífico, assim, e sou muito grato ao professor Alfredo, porque ele percebeu isso, né, que a pesquisa necessariamente estaria ligada ao desenvolvimento da pós-graduação. Porque a gente tinha exemplos de vários cursos de graduação aqui na região Nordeste, mas a produção científica era pequena e não tinha uma relevância, assim, em termos de grande qualidade. Então, foi necessário realmente essa ideia se concretizar, para a gente conquistar um curso de pós-graduação, que na área de zoologia foi pioneiro realmente na nossa região, para que as pesquisas pudessem avançar. E hoje, certamente, a gente tem um programa reconhecido nacionalmente. Nossas coleções cresceram também de forma considerável, ao ponto de, em várias áreas, a gente ter coleções muito representativas, né? A exemplo da entomologia, da mastozoologia, a própria ictiologia, segundo levantamentos feitos recentemente, ela é a mais representativa, não só da região, mas do Brasil inteiro, em termos de registros de espécies da fauna nordestina. Então, a nossa coleção de peixes tem mais espécies representadas do que a própria coleção do Museu da USP, se a gente considerar só a região Nordeste. Então, isso é essencial para o avanço do conhecimento na área de biodiversidade. E eu acho que, assim, não querendo enaltecer tanto, assim, mas eu acho que cada um de vocês deve reconhecer isso, né, que a nossa instituição, ela tem valor, né, e vocês provavelmente
escolheram estar aqui, fazer o nosso curso, por informações de outros que também passaram por aqui e tiveram esse reconhecimento, né? Hoje, muitos de nossos egressos estão aí em várias regiões do país, atuando não só em pesquisa, mas na docência, né? Em cargos relevantes. Então, acho que valeu a pena o esforço inicial e eu agradeço a todos, né, que fizeram parte desse programa e que ainda fazem, né? Todos os docentes e discentes que fazem do nosso programa uma referência no Brasil. Então, era isso que eu tinha a dizer.